ela trabalha na Cinemateca Brasileira, são acho que quase 40 anos que ela trabalha lá. Então ela tem um papel bem importante assim na questão da preservação do audiovisual, né, no geral. Mas a Olga também, ela também é cineasta. Ela fez alguns filmes entre as décadas de 70 e 80, que foi quando ela estava na faculdade, né? Então ela foi estudante da ECA, ela se formou em cinema, que é quando ela faz o primeiro filme dela, o Sobre as Pedras do Chão, em 74. Então ela tem esse contato com o fazer cinematográfico também, apesar de não ser o que ela trabalha hoje e do que as pessoas geralmente conhecem ela. A Olga, então, ela é brasileira, né? Ela é nascida no Brasil, mas ela é descendente de okinawanos e ela vai discutir muito isso nos filmes dela. Então, conforme ela vai fazendo os filmes, vai se especificando mais e mais na questão okinawana. E ela vai, então, trabalhando muito essa questão de que Okinawa é muito diferente do Japão, né? Então, ela começa a fazer isso ali a partir do terceiro filme dela, que é o Hyasasahaya, que é de 85. Mas, como que ela faz isso nos filmes dela, né? Então, eu acho que tem duas posturas, assim, nos filmes da Olga em relação a isso. Então, a primeira de superar um pouco a cultura de origem, superar no sentido de trilhar caminhos diferentes dessa cultura de origem, dessa cultura japonesa, okinawana dos pais, né? Então, questionar algumas questões, como, por exemplo, o lugar da mulher nessa cultura. Mas ela também vai ter uma questão de também fazer uma homenagem a essa cultura, de resgatar um pouco dessa cultura dos pais, de registrar. Então, eu acho que a Olga, ela registra muito essa cultura com um afeto muito grande, assim, principalmente as mulheres, o trabalho dessas mulheres. Uma homenagem também sempre ao cinema japonês, que ela conta assim, de ir com os pais nos cinemas da Liberdade assistir filmes japoneses. Então tem um pouco essa, eu diria que é uma dicotomia, talvez, assim, nos filmes, de ao mesmo tempo você querer homenagear, registrar, não perder, mas também trilhar caminhos diferentes. E eu acho que ela faz muito isso através da questão do eu. Então, ela também é uma pessoa que está trabalhando por um viés autobiográfico, assim. Eu não diria que são filmes autobiográficos, mas são filmes com elementos autobiográficos muito fortes. Então, ela vai se colocar muito dentro do filme, seja através de voice-over, seja através de performances no sentido de artísticas mesmo, de performances de dança, de performances de música. E sempre também puxar um pouco para o lado do simbólico, dessa mistura do documentário e da ficção. Uma grande questão para Olga é a questão da mulher, o Retrato de Hideko, que é o segundo filme dela, que é de 81. É um filme que foca em gerações de mulheres japonesas, né? É uma carreira, na verdade, até mesmo trabalhadoras metalúrgicas que não lidam com questão da imigração, é um olhar para o trabalho dessas mulheres, para a performance dessas mulheres, como que elas lidam com o fazer artístico, com o fazer profissional. E essa questão está intimamente ligada com a questão da cultura japonesa e da cultura okinawana também, e da cultura brasileira, que é onde a Olga se faz aí no meio disso tudo. Que ela vai analisar justamente esses conflitos, né? Falando de outras questões também, eu acho que a Olga tem sempre um amor muito profundo pelo cinema nos filmes dela. Eu acho que o Chá Verde Arroz, que é o filme de ficção dela, né? É um curta de ficção, que é de 89, é um grande exemplo disso. E eu acho que também fica muito óbvio nos roteiros dela, do quanto ela está sempre olhando para o fazer cinematográfico, para os filmes. A gente vê telas, palcos, então tudo isso que envolve fazer artístico também. E eu acho que os filmes dela sempre têm uma relação muito grande entre ficção e documentário, assim. São coisas que são sempre trabalhadas juntas, apesar dela ter feito só uma ficção. Mas, de qualquer forma, nos documentários dela sempre tem alguma coisa presente ali, seja através da performance. Então, por exemplo, em Hyasasahaya, tem uma personagem que é a Nobu-chan, que é uma menininha, né, que ela fica andando por ali, então ela não é
uma parte daquele documentário, né? Ela não faz uma parte do real, por assim dizer, ela é como se fosse uma representação ali simbólica, que a gente pode interpretar como talvez um alter ego da Olga, enfim. Em todo caso, ela existe ali, ela transiciona entre aqueles espaços de forma muito lúdica. Então, sempre a performance está sempre trabalhando com esse lado imaginativo da ficção e tudo mais. Bom, eu trabalho com cinema feito por mulheres já faz um tempo, assim. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E agora com a Olga, uma coisa que eu defendo muito é que é importante entender que muitas mulheres de fato fizeram filmes na década de 70, de 80, porque de fato elas existiram, não foi um número tão pequeno, assim como às vezes as pessoas acham. A gente tem muitas diretoras nessa época. E eu acho que é importante, para além disso, a gente falar desses filmes mesmo, olhar a fundo no que foi produzido, seja por meio de análise ou mesmo de entender por que tantas carreiras acabaram sendo descontinuadas, né? Como é o caso da Olga. E o que foi feito também além dos filmes, que eu acho que é o ponto central assim, do artigo, que é também considerar aquilo que não foi feito, né? Então, nos anos 70, nos anos 80, a gente tem muitas mulheres fazendo filmes, só que pouquíssimas delas continuaram fazendo filmes, né? Depois disso. Continuaram nessa carreira de cineastas, enfim. Então, a gente tem esses casos, a gente tem que entender por quê, que é claramente, assim, uma questão de gênero, né? E também tentar entender os desejos que não foram realizados, que eu acho que é o caso dos roteiros da Olga, que ela não conseguiu realizar, dos argumentos, enfim, desse caminho que foi deixado, mas que tem muita potência, que se relaciona muito com a obra dela, por exemplo. Quando eu falo, né, que essa é a minha pesquisa, né, o cinema de Olga Futema, quando eu falo sobre isso, eu estou querendo dizer de uma forma bem ampla mesmo, não só os filmes, mas também o que ela pensou sobre cinema, o que ela escreveu sobre, os roteiros que ela não conseguiu realizar, os argumentos que ela fez, como parte fundamental mesmo dessa obra. Então eu acho que é muito importante a gente, né, falar dessas mulheres que talvez não tenham tido assim, uma carreira muito longa ou mesmo muitos filmes, mas que mesmo assim são muito potentes. E também eu acho que tentar entender com o contexto da época, né, porque que isso estava sendo produzido e de que forma. Então, por exemplo, grande parte da minha pesquisa é também entender de onde está vindo essa subjetividade tão carregada da Olga nesses filmes, né? Por que ela tem esses ímpetos autobiográficos tão grandes, sendo que na época isso não era comum. Então, eu acho também muito importante isso, também contextualizar, colocar também que outras mulheres estavam produzindo no mesmo período da Olga, principalmente por ser uma época que as mulheres rotacionavam entre os trabalhos dentro de um filme. Então, se a Olga fazia uma assistência de direção ali, a outra pessoa fazia uma assistência de direção no filme dela. Então, eu acho importante também a gente falar dessas mulheres, dessas carreiras, né, ali do final do século XX, de uma forma muito contextualizada e de uma forma também muito profunda nos filmes, que eu acho assim, essencial da gente, de fato, mergulhar de cabeça nesses filmes, assim, de forma, assim, mais complexa mesmo, de tentar entender tanto o contexto histórico, social, econômico, como também o cinematográfico.